Crespo faz mudança na escalação e manda a campo o São Paulo inédito. Vamos falar muito aí sobre isso. Tem jogador aí perto de retorno, Gabriel. Vamos falar muito sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Daqui a pouquinho tem tricolor em campo. Hoje é dia de São Paulo e o São Paulo que tem uma história aí muito curiosa, né, cara? Com a Copa do Brasil. O tricolor busca garantir a vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil pelo 6º ano seguido. A última vez que o São Paulo foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil foi em 2019 pelo Bahia. O que eu fiquei puto com esse confronto aqui, que a gente foi eliminado pro Bahia, foi brincadeira, viu, cara? Foi brincadeira o jeito que eu fiquei puto com essa eliminação, né? Já tinha sido o ano da eliminação na pré-Libertadores, então vai acumulando uma coisa a outra aí. E o São Paulo, se conseguir passar pelo Atlético, que a gente espera e tem obrigação de passar, né, cara? Vai ser a sexta quartas de finais seguidas que o São Paulo vai conseguir aí, né? Desde 2019 para cá, né, o São Paulo foi para as quartas de finais em todas as edições. Assim, a gente sempre esteve aí, pelo menos nas quartas de finais da Copa do Brasil. Em 2023, né, a memorável taça da Copa do Brasil foi para o Morumbi. A gente venceu 2023. Aí então o São Paulo busca a sua sexta classificação seguida para as quartas de finais da Copa do Brasil. Cara, a Copa do Brasil, o São Paulo deixou de jogar muitas edições porque teve um tempo aí que quem jogava a Libertadores, que sempre foi a prioridade do São Paulo, não jogava a Copa do Brasil. Então teve muitas e muitas edições que o São Paulo nem participou e teve outras edições que participou que passou vergonha, né? Você pode ter umas eliminações bem feias aí na sua história, inclusive a de 2019 pelo Bahia, entendeu? A de 2019 pelo Bahia também foi um vexame, né? Uma eliminação bem feia do São Paulo nas oitavas ainda. Então o São Paulo muitas não participou, mas sim também a sua parte incompetência, porque teve vexames ridículos aí nessa competição, né? Nos últimos anos, o São Paulo vem aí competindo mais, até porque nos últimos anos a Copa do Brasil está cada vez mais importante, né, cara? Porque a CBF cada vez mais e todo ano aumenta a premiação da competição, então é óbvio que vai chamar a atenção aí dos times, né, cara? Os times vão dar atenção porque vale muita grana, entendeu? Então a Copa do Brasil hoje, nos últimos anos, vale muito mais do que valia há 10, 15 anos atrás. Isso é incomparável, né? Isso é incomparável. A Copa do Brasil é uma competição que cresceu muito, né, em questão de relevância, de premiação, de importância aí que os times dão para a competição. Isso aí é algo aí que não dá nem para questionar, né? Nos últimos anos vem crescendo cada vez mais e todo o CBF aumenta aí essa premiação que deixa o campeonato mais relevante. Então isso não dá para a gente negar. Bom, vamos lá. São Paulo e Atlético Paranaense jogam nesta quinta-feira pelo primeiro duelo das oitavas de finais da Copa do Brasil. A bola rola às 7h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio do Morumbi, tá bom? Transmissão do jogo, rapaz, não tem hoje nem TV aberta e nem TV fechada. Como assim, Gabriel? Vai passar no streaming, tá? Streaming aí no Amazon Prime Video. Tá passando no Prime Video aí o jogo, não tem TV aberta e nem fechada. É streaming. Ah, detalhe, tá? Os 3 próximos jogos do São Paulo é no streaming, no Amazon Prime, que é hoje contra o Atlético, jogo de ida da Copa do Brasil. Final de semana, o Inter em Porto Alegre, também com transmissão do Prime Video. E depois, jogo de volta contra o Atlético, também no Prime Video. Então, esses 3 jogos seguidos do São Paulo, com transmissão do streaming, que é o Amazon Prime, tá? Já pra você ficar ligado. E, pô, liguei na Globo, não tem jogo. Pô, liguei no Premier, não tem jogo. Tá passando no Amazon Prime Video, belezinha? Enfim, vamos, cara, foi complicado isso aqui porque é o seguinte, o stream ainda é um acesso ainda que não é fácil, né, cara? Não é fácil para as pessoas poderem assistir como é a TV aberta, até mesmo a TV fechada, né? Mas você tem que pagar. É um lugar de fácil acesso para o torcedor conseguir assistir os jogos do seu time, só que o streaming não é ainda, né? Poucas pessoas têm acesso ainda. Potente que nem sabe até agora onde vai passar o jogo. Tem essa questão também, né, cara? Então é complicado aí quando tem transmissão do Prime Video. Nada contra o Prime Video. A questão é que o streaming ainda não é
um lugar de fácil acesso ainda pro torcedor, no geral, né? Englobando todos os torcedores de todos os times, né, cara? Então, é algo complicado aí. Além do fato que é mais um que você tem que pagar, né? Porque Premier tem que pagar. Aí Amazon Prime tem que pagar, né? Aí tem tem o Paramount, tem a parte do jogo da Libertadores, tem que pagar outro, né, cara? Tem um monte aí, né? Cada vez tem um stream a mais, uma plataforma nova que você tem que pagar, cara. Cada um individual. Aí fica ruim pro torcedor aí poder acompanhar o seu time, né, cara? Toda hora aparece uma coisa nova aí. No Paulistão tinha aquele... Como é que é o nome do stream que tinha no Paulistão, cara? Tinha um do Paulistão Play, né, que você tinha que pagar. Tinha outro também lá. Tinha uns dois ou era três do Paulistão, né, cara? Então toda hora tem uma plataforma nova, um stream novo, né, cara? E evidentemente que sempre que aparece um a mais é ruim pro torcedor, né? É ruim pro torcedor porque vai jogar competição tem que pagar um stream. Vai jogar outra competição tem que pagar outro stream. Vai jogar outra competição é outro stream, né, cara? Aí realmente fica bastante complicado. Aí, né? Desfalques do São Paulo pro jogo de hoje, aqueles de sempre. Oscar, Luca, Luiz Gustavo, Caleri, Lucas Moura, Rian Francisco, que fez cirurgia ontem, né? Foi realizado com sucesso e deve ganhar a alta do hospital hoje. E também esses são desfalques, né, que estão machucados. E tem também o Dineno, que é desfalque, né? E o Dineno que é desfalque porque ele jogou pelo Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil. Então ele não pode jogar pelo São Paulo porque ele já jogou pelo Cruzeiro. Ele é desfalque por isso. E o Ferrarese é desfalque pela expulsão direta. Não foi nem terceira amarela, foi a expulsão direta que ele teve aí contra o Náutico, aquela expulsão bizarra, né? São Paulo ganhando o jogo com um jogador a mais, né? Porque já tinha um do Náutico expulso e o Ferrarese resolveu dar uma entrada criminosa, assim, pé em cabeça, e não sentido daquela entrada dele, que resultou na expulsão, e ele não joga hoje, tá de fora do jogo contra o Atlético Paranaense. Esses aí são os vários e vários desfalques que o São Paulo tem para o jogo de hoje, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Seguinte, ó. Antes de falar do São Paulo, o Atlético Paranaense que tá mal à beça na Série B, entendeu? Deve poupar jogadores. Olha aí, segundo o Globoesporte.com, né, botou aqui, ó. O Odair Helma, que é o técnico aí do Atlético Paranaense, admitiu recentemente que vai priorizar a recuperação na Série B para pavimentar a busca pelo acesso à elite no futebol brasileiro. Isso deve ter impacto na escalação. Alguns jogadores devem ser preservados. Então a gente está falando aqui sobre o São Paulo, vai jogar com reserva, o titular vai poupar, não vai. O Atlético está muito mal na Série B, deve preservar alguns jogadores porque os caras estão bem mal na Série B e evidentemente que subir para a Série A é muito mais importante que a Copa do Brasil. Isso é bem óbvio, né, cara? O Atlético Paranaense ficar mais um ano na Série B ficaria bem feio, né? E os caras estão bem mal, estão em décimo, né? 11º, sei lá, estão bem mal mesmo aí na Série B. O que só aumenta a responsabilidade e a obrigação do São Paulo de conseguir classificação. Não dá para ser eliminado para um time pro 10º lugar da Série B, né? Com todo respeito aí ao Atlético Paranaense, tá bom? Aí o que acontece? Vamos lá. Já comentamos aqui no vídeo de manhã, quem assistiu sabe, a informação que o Gé trouxe, entendeu? O próprio Crespo falou na coletiva pós-vitória contra o Fluminense que vai ter mudanças em específico, né? Vai ter mudanças aí. Aliás, que vai ter mudanças. A gente não sabe quais as mudanças em específico, qual jogador vai jogar, qual não vai. Quem sabe que vai ser um time diferente aí que vai entrar em campo. A gente vai ver uma escalação inédita desde a chegada aí do Crespo. Aí o que acontece? No vídeo de manhã a gente já comentou sobre jogadores específicos, né? Sobre, né, o Ferreirinha e o Alan Franco estão suspensos contra o Inter, né? Então isso dá a entender que eles devem jogar aí hoje e tudo mais. O que acontece? O Globoesporte.com colocou aqui um provável São Paulo, né? Com algumas dúvidas, né? Segundo o GE, o provável São Paulo que deve entrar em campo é Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino, que é os 3 zagueiros que tem, Cédric Soares ou o Mike, tá? O Mike foi relacionado, vai estar no banco aí hoje, ou começando, né? Tem essa dúvida aí se começa o Cédric ou se começa o Mike, Bobadilha ou Pablo Maia, Alisson, Marcos Antônio ou Rodriguinho e o Wendel. E na frente, o Luciano ou Ferreirinha, mais o André Silva. Então a gente tem 3 dúvidas. Cédric ou Mike, Bobadilha ou Pablo Maia, entendeu? Marcos Antônio ou Rodriguinho, né? Ou Luciano e Ferreirinha. São aí as dúvidas que a gente tem para o jogo de hoje. Eu já dei minha opinião em outro vídeo e falei, ó. Eu acho que tem 3 jogadores do São Paulo, que são os 3 principais hoje do time, que não tinha nem que jogar o jogo de hoje, que é os 2 volantes, Bobadilha e Marcos Antônio, né, cara? Que são os 2 jogadores que fazem o time do São Paulo funcionar.
E o protagonista do time que é quem? Que é o Luciano. Né? Desses três aí, irmão, eu nem colocaria em campo. Os três ficaram no banco aí, preservaria os três, né? Coloca lá, por exemplo, o André Silva começou no banco contra o Fluminense, então pode começar o jogo hoje. Ferreirinha não joga contra o Inter, então pode começar hoje. Né? O Rodriguinho, dá uma chance pro Rodriguinho começar desde o início. Entrou bem contra o Fluminense, quase fez um golaço, bota o moleque para ganhar uma chance aí desde o início, para ganhar confiança, para ver se vai, consegue engatar uma sequência aí de boas atuações, que ele tá precisando ganhar confiança, ganhar moral, né? Então, o que a gente sabe é que a gente vai ver um São Paulo diferente. Eu acho, tá? Que a gente vai ver um São Paulo bem diferente, tá? Eu acho que vai começar o Mike, eu acho que o Rodriguinho vai começar, acho que o Pablo Maia vai jogar, né? Então a gente vai ver um São Paulo aí com mudanças e com uma escalação inédita, né? Quando faltar uma hora pro jogo, a gente vai saber qual vai ser a escalação que o Corinthians vai mandar a campo, porque ainda há muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, mas quem sabe que certeza que vai ser um São Paulo diferente, com uma escalação inédita que o Corinthians não mandou a campo ainda, um São Paulo com a formação que a gente vai ver em campo hoje, né? Aí quando o Fluminense começou o Enzo e o Wendel começou no banco, né? Então o Wendel deve começar hoje, então a gente vai ver um São Paulo bem diferente aí, tá bom? Enfim, o Ramon Abate Abel é quem apita o jogo, de olho na arbitragem aí, e quem vai estar no VAR vai ser o Wagner Hillway, né? O Ramon Abate Abel é de Santa Catarina e o Wagner Hillway também é de Santa Catarina, de olho na arbitragem, né, cara? Já teve polêmica ontem no jogo do Corinthians com o Palmeiras, entendeu? Aquele impedimento lá que marcaram no gol do Palmeiras, né? Muita gente reclamou do pênalti também, então Brasil sem polêmica não é futebol brasileiro, então vamos ficar de olho aí na arbitragem. O São Paulo deve mandar a campo um time diferente, um time inédito, como eu falei. Isso não muda o fato que o São Paulo tem que classificar, tá? O São Paulo vai jogar contra o time de Série B, décimo primeiro, o time está muito mal na Série B, na segunda divisão. E os caras ainda devem poupar jogador para priorizar a Série B. Então isso aumenta ainda mais a responsabilidade e a obrigação do São Paulo de passar. Por mais que a gente entre em campo com alguns jogadores aí alternativos, né? Por causa aí do desgaste de muitos jogos, um atrás do outro, 3 competidores. Então, mesmo que seja um time diferente, o São Paulo tem a obrigação de se classificar. Tá? Luciano vai jogar, Marcos Antônio, o São Paulo tem a obrigação de passar. Não tem desculpa. Ainda mais que os caras, além dos caras serem um time de Série B, vão poupar também por causa da Série B, né? Então, não tem motivo para o São Paulo não fazer um bom jogo. Entendeu? A gente deve ter algo aí, cerca de 40 mil torcedores mais ou menos, né? Tinha 38 mil vendido até agora pouco à tarde, né? Pode ser que bata os 40 aí até a noite, bora ver. E é isso, cara. Que o São Paulo faça um bom jogo. Acho e repito, independente do que acontecer, o São Paulo tem que mandar um time em campo hoje alternativo, o máximo possível, tá? Os melhores não tem que jogar. A gente tem que se focar na Libertadores e focar em ficar na zona da Libertadores no Brasileirão. Tá? O São Paulo não pode acabar o ano e jogar a Sul-Americana, que o São Paulo tem que fazer uma campanha para ficar na zona de Libertadores no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil tem que ser a terceira competição, pelo menos é assim, pelo menos é a minha opinião. Entendeu? Óbvio que a Copa do Brasil é um caminho para título, mas acho que pelo fato de você também pegar um time de Série B, que nem tá focado na Copa do Brasil, não tá preso na Copa do Brasil, também te dá aí uma tranquilidade para você poupar na Copa do Brasil. Entendeu? Essa, pelo menos, é a minha opinião aí, tá bom? Enfim, segundo o Globoesporte.com, o Luiz Gustavo pode retornar aos jogos do São Paulo até setembro. O GE apurou que, neste momento, essa é a tendência caso a evolução do jogador siga sendo satisfatória. O jogador que na última sexta-feira fez parte do trabalho técnico com o restante do elenco pela primeira vez, ainda sem contato físico com os demais jogadores. Ele tem uma consulta agendada para agosto com um médico especialista que tem cuidado do seu caso. Caso ele seja liberado, podendo voltar a jogar com 38 anos recém-completados, né? O jogador segue o protocolo de recuperação de um tromboembolismo pulmonar, tá? Que foi o problema que ele teve aí, tá? Então até setembro pode ser que ele volte a jogar, porque ele está tendo aí uma boa evolução, tá? Tendo evolução satisfatória aí, tudo indo bem na recuperação do Luiz Gustavo, faz algumas atividades aí em específico, ele treina aí no São Paulo, mas não treina com o elenco ainda. Por exemplo, o São Paulo vai fazer um treino tático lá, 11 contra 11, ele não participa, ele não tem nenhum tipo de trabalho com contato, né? Dividindo ali bola, entendeu? Para desarmar algum jogador, ele não faz esse tipo de treino ainda. Entendeu? Porque ele não pode, tá? Então, por isso que ele faz alguns trabalhos
em específico de alguns trabalhos individuais aí, ele segue um cronograma individual para se recuperar, e segundo o GE, ele deve voltar até setembro, caso, né, essa evolução que está tendo agora continue até lá, entendeu? Em agosto, né, que a gente vai entrar agora, hoje é o último dia do mês, a gente vai entrar em agosto agora, ele tem uma consulta agendada aí com o médico especialista para ver aí, né, cara, a situação dele, entendeu? E segundo o GE, ele tá evoluindo bem. Já dei minha opinião para vocês em outros vídeos em relação a isso, né, cara? Eu acho que ele foi muito importante ano passado, fez bons jogos. É óbvio que ele fica marcado pela falha contra o Botafogo, né, que foi o principal jogo do ano, foi o jogo contra o Botafogo que a gente foi eliminado, infelizmente. E é óbvio que ele entregou a paçoca naquele jogo. Isso é óbvio, né, cara? Ele entregou a paçoca naquele jogo e não tem como ele não ficar marcado numa falha no principal confronto do ano. Isso é óbvio, mas não tira que ele fez vários bons jogos na temporada passada de 2024, fez vários bons jogos, entendeu? Foi titular por um bom período ali. Eu gosto bastante dele e acho que é mais uma opção aí de volante. Ele ficou muito tempo sem fazer, nenhuma atividade física. Até agora ele não fez nenhum trabalho, né, cara? Desde que ele teve esse tromboembolismo, até agora ele não fez nenhum trabalho aí, né, com contato físico com os outros jogadores. Acabou de fazer 38 anos, então eu nem sei, cara, não faço a menor ideia como ele vai voltar, tá? Como ele vai voltar, se ele vai conseguir aguentar o ritmo, se ele vai conseguir jogar em frequência, não sei, né? Mas o que importa é que ele tá se recuperando bem do tromboembolismo pulmonar, tá evoluindo aí no dia a dia, né? E isso deve fazer com que ele volte até setembro, como informou o Globoesporte.com, né? Meu querido, é isso, né? Quiser deixar aí palpite, né? Seu palpite pro jogo de hoje, pode deixar nos comentários. Se inscreve no canal caso não for inscrito, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.